Você tá boa, meu amor? Eu tô. Vamos começar o nosso estudo? Vamos. Vamos Vamos embora? falar de Jesus. Vamos falar de Jesus que faz bem. Então, vamos começar nosso estudo. Eu vou fazer uma oração para nós e a gente começa a ler, tá bom? Amém. Então, vamos lá, eu vou compartilhar minha tela com você. Então, nós vamos começar a estudar hoje o quarto capítulo do Evangelho de João, tá? Continuo Tá bom. usando a versão NVT. Então, vamos lá. A mulher samaritana junto ao poço. Jesus sabia que os fariseus tinham ouvido dizer que ele batizava e fazia mais discípulos que João, embora Jesus mesmo não os batizasse, e sim seus discípulos. Assim, deixou a Judeia e voltou para a Galileia. Então, aqui só para lembrar que, assim, Jesus não era ele mesmo quem batizava as pessoas, eram os discípulos dele que batizavam na água, como João Batista fazia com os discípulos, com as pessoas que o seguiam e que se convertiam diante da pregação dele. Jesus não batizava com as águas. Depois que ele morreu, que ele ressuscitou, que ele foi para a glória, ele nos batizou com o Espírito Santo, ele nos enviou o Espírito Santo. E aí ele sai da Judeia e vai para a Galileia. Aí. No caminho, teve de passar por Samaria. Chegou ao povoado samaritano de Sicar, perto do campo que Jacó tinha dado a seu filho José. O poço de Jacó ficava ali, e Jesus, cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço, por volta do meio-dia. Aqui é importante a gente lembrar o que significa ele ter passado por Samaria. Nessa época em que acontece esse texto, a Palestina ali está dividida mais ou menos em 3 partes, norte, sul e uma no meio, que seria mais ou menos a Samaria. Quando Jesus sai da Judeia e vai para a Galileia, ele sai do sul e vai para o norte. Geralmente, os judeus, quando faziam esse caminho, eles não passavam por Samaria, porque existia uma desavença muito grande entre os judeus e os samaritanos. Por quê? Há um tempo, antes disso, um tempo atrás, a Samaria já tinha sido capital de Israel. E quando ela foi a capital de Israel, ela recebeu muitas pessoas de fora e houve uma miscigenação do povo, né? Então, houve muitas pessoas estranhas, né, estrangeiros que entraram, e eles começaram a mudar até a forma de professar a fé. Então, o que aconteceu? Eles começaram a mudar a forma de entender, inclusive, a Bíblia. Então, a Bíblia hebraica do povo de Samaria, por exemplo, só tinha os livros do Pentateuco, eles só usavam as leis que estavam no Pentateuco, que são os primeiros 5 livros, né, do Antigo Testamento. Então, existia uma diferença também ali cultural e racial entre eles. Então, os judeus, eles praticamente rejeitavam os samaritanos, tá? E aí é interessante que Jesus, na hora que ele vai sair de uma região, né, ele sai da Judeia e volta para Galileia, ele faz um caminho que ele passa por Samaria, que não era o habitual entre os judeus, tá? Eles pulavam a Samaria, porque eles não se davam bem com os samaritanos, né? E isso é bem conhecido na Bíblia, essa versão dos judeus aos samaritanos, né? E aí acontece que ele passa na Samaria. E ali ele senta ao lado desse poço por volta do meio-dia, naquele calor do meio-dia, né? Sol a pino ali. Pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus lhe disse: Por favor, dê-me um pouco de água para beber. Naquele momento, seus discípulos tinham ido ao povoado comprar comida, ou seja, Jesus estava sozinho. Uma coisa que é interessante da gente ver nesse texto, que fala que a mulher chegou por volta do meio-dia, né? E como nessa época, como lá era muito quente, as mulheres buscavam água no início da manhã ou no final da tarde. Para essa mulher estar sozinha, e elas iam em várias mulheres juntas, para essa mulher estar sozinha ao meio-dia buscando água, algo tinha de diferente com essa mulher. Ela não estava no meio do grupo, né? Do povoado dela. Então, ela era uma mulher, por algum motivo que nós ainda vamos ver, mas ela era rejeitada. Era uma pessoa marginalizada, porque ela chega sozinha e ao meio-dia para buscar água nesse poço. E esses poços eram profundos. Esse poço de Jacó, que eles falam, que foi construído na época de Jacó,
eles tinham mais de 30 metros de profundidade. Então, elas jogavam com corda e as botijas para pegar água nesses poços nesse poço que era muito profundo, tá? Vamos continuar. A mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusavam a ter qualquer contato com os samaritanos. Aí ela diz, né? Você é judeu e eu sou uma mulher samaritana, disse ela a Jesus. Como é que me pede água para beber? Ou seja, aqui são duas surpresas. Primeiro, Jesus, um líder judeu, homem, sozinho, se refere a uma mulher samaritana sozinha. Então, assim, naquela época, isso não existia, né? Ele estava sozinho e ele se refere a uma mulher que também estava sozinha e ela era samaritana e ele judeu. E ela questiona, como o senhor, um homem, vai pedir para mim, uma mulher samaritana, um pouco de água, né? Jesus respondeu, se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem está falando, você me pediria e eu lhe daria água viva. Inclusive, esse termo água viva, para aquela região, que era uma região seca, com muito calor, falar em água viva, uma água corrente, é algo que, assim, muito, né? Ele fala, você não só me pediria e eu lhe daria água viva, né? E ela está tirando água de um poço. Então, assim, eu te daria muito mais até do que essa água desse poço. Aí ela continua. Mas você não tem corda nem balde, e o poço é muito fundo, como a gente falou, tinha mais de 30 metros de profundidade um poço desse. Além do mais, você se considera mais importante que nosso antepassado Jacó, que nos deu este poço? Como pode oferecer água melhor que esta que Jacó, seus filhos e seus animais bebiam? Então, aqui, além dela questionar o que Jesus fala, porque ela levou ao pé da letra o que Jesus falou, né? Que ele ia dar água viva, água. Então, ela leva tudo para o lado só físico. Então, ela imaginou ele dando água física para ela, ainda água viva, uma água corrente. E ela levou tudo para a questão física mesmo, material, não nada espiritual, como Jesus estava querendo comunicar com ela uma coisa espiritual. Ele estava querendo ir além do material. Só que ela não estava alcançando o que ele estava dizendo, claro. E ela ainda faz uma menção do tipo assim, ainda religiosa, porque ela assim, como você pode se considerar maior que Jacó? Porque eles tinham a Bíblia hebraica, eles tinham a Bíblia deles, né? E eles seguiam os mandamentos. Então, do jeito deles, algumas coisas diferentes, né? Mas eles tinham. Jesus respondeu, quem bebe desta água logo terá sede outra vez, mas quem bebe da água que eu dou nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna. De novo, ele falando de forma metafórica, né? Então, quem bebe dessa água, essa água ela é física, ela é uma água que mata a sede, corpo físico, bebe sede. O nosso corpo é feito de grande quantidade de água, mas toda hora você está com sede, toda hora você tem que beber água, essa água acaba. E ele falando que ele daria uma água que não cessaria, nunca mais ela teria sede. Aí ela continua. Por favor, Senhor, dê-me dessa água. Nessa hora, ela vê a superioridade, algo em Jesus que lhe chama a atenção. Ela não estava entendendo direito o que ele estava falando, porque ele falando de água viva, ela pensou, poxa, eu tenho que vir aqui ao meio-dia pegar água, né? Então, já que ele está falando desse jeito, então me dá. Ela ainda, então me dá dessa água, mas pensando na água física, né? Ela não estava ainda entendendo direito o que ele estava falando. Então, por favor, Senhor, dê-me dessa água, disse a mulher. Assim, eu nunca mais terei sede e nem precisarei vir aqui tirar água. Aí, para acessar a vida dessa mulher, para que ela consiga entender e ele começar a falar com ela de forma que ela entende, ele fala para ela, vá buscar seu marido, disse Jesus. Ela responde, não tenho marido, respondeu a mulher. Jesus disse, é verdade, você não tem marido, pois teve 5 maridos e não é casada com o homem com quem vive agora. Certamente você disse a verdade. Nós vamos parar por aqui o estudo. Então, o que ele quis dizer para ela? Quando ele perguntou para ela, traga seu marido, ele já sabia que ela não tinha marido. Ele quis dizer para ela assim, olha, eu sei mais de você do que você imagina. Quando eu estou falando dessa água, ele começou já a mexer com ela, no sentido assim, eu não estou falando dessa água aí que você está falando no poço. E nessa época, a mulher, ela era aceita na época, no máximo, 3 divórcios para uma mulher, e olhe lá, uma mulher que tinha 3 divórcios já era mal vista. Uma mulher que já tinha 5 divórcios, e ainda o homem com quem ela vivia não era marido dela, ou seja, essa mulher, ela realmente era marginalizada
no povo dela. Possivelmente por isso, ela estava ao meio-dia sozinha pegando água naquele poço. E, então, vamos parar por aqui, a gente vai continuar conversando. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Vamos conversar. Pronto, voltamos. Pronto, voltamos. Como a gente sempre fala, ô Isa, não sei se você está me ouvindo, se você quiser falar alguma coisa, pode falar pelo chat, se quiser participar, fique à vontade, seja muito bem-vinda. Eu vou continuar a dinâmica aqui com a Paty, que ela está acostumada comigo, e você, se quiser participar, fique à vontade. Paty, o que te chamou a atenção nesse texto aí? Algum versículo? Me chamou a atenção ele se colocar nessa posição de vulnerabilidade, né? E essa pessoa se recusar a ajudá-lo por conta das questões de classe social, enfim, a hostilidade pura. Já me começa aí, né? Por que ele se pôs nessa posição? Ele não precisava. Ele se pôs, você está perguntando, né? Uhum. E a dificuldade dela em fazer contato, literalmente, né? Em conseguir entender, conseguir acessar essa pessoa que estava na frente dela. Essa dificuldade de... E o julgamento, né? De cara ela já julgou ele, já falou como que ele podia pedir alguma coisa para ela, que ele vem desse povo mais inferior, como é que ele ousava ser maior que Jacó. Então, assim, ser humano sendo ser humano de novo, né? Toda vez a gente cai na mesma coisa. Então, de novo, a gente está vendo que a Bíblia é atemporal, né? Ela é mais presente do que qualquer outra coisa. Eu acho interessante o que você falou, porque olha só, quando Jesus se põe naquela posição, primeiro de tudo, ele quebrou todos os preconceitos e paradigmas da época. Então, você vê um Jesus ali fazendo algo que nós hoje resistimos em fazer. Quantas vezes a gente ouve uma pessoa, por exemplo, que, né, vamos falar assim, que é do bem, né, que crê no evangelho, que é do bem, e a pessoa exatamente evita o que é fora do evangelho para se manter puro. Olha a que ponto ele chega. Ele vai na beira de um poço, ao meio-dia, falar com uma mulher que era uma mulher que era escória da sociedade na época. Se hoje esse tipo de... O pecado relacionado a relacionamento, a sexo, a promiscuidade, sempre é algo que pega muito com a moral do ser humano, né? Se hoje isso já é mal visto, você imagina na época que a mulher era apedrejada se visse em adultério. Então, assim, primeiro a gente vê uma postura completamente... Jesus é um líder, né? É o maior líder que já existiu. Olha como ele se põe numa situação em que, assim, muito alvo de crítica, né? Para ser exatamente criticado na época e ser julgado. Como é que você fala com uma mulher samaritana ao meio-dia? Então, ela não era... Ela já, além de ser samaritana, né? Ela já não fazia parte, ela já era escória, porque ela estava ali sozinha. Você se refere a ela e ele ainda oferece a ela o que ele tem de melhor. Isso me chama muito, é uma das coisas que mais chamam a atenção, porque, assim, é o que muitas vezes a gente faz ao oposto, né? E isso me chama a atenção que Jesus, quando ele escolhe os discípulos, quando ele acessa as pessoas, ele acessa as menos viáveis, as mais difíceis, as que a gente menos quer chegar perto, aquelas que você quer bem longe para não difamar, né, para não te difamar, para as pessoas não falarem mal de você porque você está andando com aquela pessoa, como que você pode... Isso existe muito no meio religioso. Eu acho que esse texto, ele fala muito contra a religiosidade, que não tem nada a ver com o cristianismo em si. Então, você começa desde o começo do texto, olha a religiosidade, porque Samaria tinha pessoas, né, que não se davam bem, até que culturalmente, tudo, eles nem passavam pela cidade, já vamos contornar, né, não vamos nem entrar em contato com a escória. Beleza, aí passa por ali e ele começa todo esse processo com essa mulher. Outra coisa que você falou que chamou atenção é ela já nem aceitar, ela já criticar, ela já julgar. Agora, imagina nós, quando nós estamos numa situação em que a gente não é favorável a situação para a gente. Nós, enquanto ser humanos, o que a gente faz? A gente sobe a guarda.
A gente tem que se defender. Aquele velho ditado, melhor defesa é o ataque. É assim que eu enxergo. O que ela estava ali? Melhor defesa é o ataque. Ela sabia que ela não era bem vista. Ela não era benquista, né? Ela estava ali ao meio-dia, sozinha, catando água. Então, ela já sabia que ela não era assim, não era vista como uma pessoa legal da sociedade. Ela já era marginalizada. Chega ali, chega um cara e pede água. Qual a primeira reação dela? Se defender com agressividade. O ser humano, quando ele se sente acuado, qualquer situação que minimamente chega para ele como uma ameaça, ele se sente acuado, ou pressionado, ou com medo, ele agride. A gente já aprendeu que medo e raiva tá ali, né? São primos, né? O processo neurocientífico, neurofisiológico é o mesmo. É a amígdala que dispara lá nos, né? Não vamos entrar em neurociência aqui. E aí dispara todo aquele processo. E aí você tem a sensação de fuga ou luta, né? Que é aquele fight or flight que a gente conhece do estresse. Ou você parte para cima, ou você foge, ou existe ainda a terceira posição, possibilidade, que é você se paralisar diante de uma situação de muito medo. E o que ela faz ali? Ela agride. Ela parte para o fight, entendeu? Pô, quem é esse cara para chegar e falar? Ela nem sabia nada dele. Hoje eu fico pensando, né? Eu viajo, né? Fico pensando, e se Jesus chegasse na nossa frente hoje? Será que a gente reconheceria ele logo de cara como Jesus? Falasse, eu sou Cristo. Primeiro você fala, né? Tá me zoando, tá de brincadeira. E aí, é nessas que a gente vê quando a gente identifica alguém que está falando em nome de Deus ou não. Porque quando a gente está nesse exercício que a gente está tentando fazer aqui, como ser humano, esse exercício de evangelizar, de falar na palavra de Deus, de tentar ouvir a voz dele, de tentar se conectar com o Espírito Santo, a conexão, ela vai muito além do físico, do mundo material. Então, quando uma pessoa fala para você, sabe quando a gente fala assim, sei lá, alguma coisa me disse ali, é um feeling, ou sexto sentido feminino, sabe aquela coisa, né? O sexto sentido da mãe, né? Aquela coisa que você fala assim, alguma coisa me diz que aquilo lá não é legal. É quando você está em conexão. Existe uma conexão espiritual. E se uma pessoa chegar e falar que é de Jesus, eu acho que primeiro a gente vai, né, recuar, e tá certo, a gente tem que se defender, porque existem, né, a gente tem que pelo menos prestar atenção. Mas será que se nós estivéssemos realmente conectados com ele, se alguém chegar, não digo Cristo chegar na sua frente hoje, ele pode voltar a qualquer momento, né? Mas hoje, enquanto ele não voltou, se uma pessoa em nome dele falar com você, se a gente identifica isso, se a gente está com essa conexão do Wi-Fi ligado, sabe? Espiritual com espiritual, para entender o que vem de Deus, o que não vem. Eu acho que foi... Agora você falando isso, eu nem tinha pensado nisso, mas você falando agora nela desse jeito, me veio isso na mente. Quando hoje, a gente, no mundo que está hoje, como que a gente identifica uma coisa que vem de Deus ou não vem de Deus? A gente ora, a gente coloca nosso coração à disposição dele, a gente espera ouvir a voz dele, a resposta, e aí você vai nessa conexão espiritual. Ali ela não estava preparada para aquilo. Ela estava no batidão do dia a dia dela. Vou subir, pegar água, meio-dia, botar água, não vou olhar para o lado, porque eu sei que se tiver alguém ali vai ser para me tacar pedra mesmo, para me julgar, porque eu sou escória da sociedade. E a gente sabe quando a gente tem alguma coisa nossa que não está muito legal, no fundo a gente sabe. Então, nós somos as primeiras pessoas que nos julgamos. Nós somos as primeiras pessoas, a primeira crítica parte de nós mesmos, né? Então, quando alguém vem e fala alguma coisa, a gente retruca de cara, porque no fundo você já está com aquela resposta na ponta da língua, né? Então, eu vejo ela ali, eu não tinha nem percebido isso, eu não tinha visto, por isso que eu acho legal falar e conversar, porque a palavra, a Bíblia, ela tem várias facetas que cada um identifica, mas nenhuma faceta ela é conflitante com a outra. Elas são complementares sempre. Então, eu leio um texto, uma parte me chama atenção, outra parte te chama atenção. Se alguma outra pessoa ouvir esse vídeo, outra parte é que vai chamar atenção. A Isa, possivelmente, outra parte tenha chamado atenção. Mas quando você conversa sobre a situação, se todos estiverem conectados com a mesma verdade, nenhuma visão vai ser conflitante com a outra. Vão ser complementares sempre. Por isso que às vezes a gente não pode cair
como é que fala? Nessa cilada de dizer assim, mas a Bíblia foi escrita por homens, cada um tem a sua interpretação. A gente pode ter visões, né, mais reveladoras, menos, às vezes você consegue colocar uma metáfora, uma outra metáfora em cima daquilo, né, mas nunca que uma interpretação pode desdizer a outra, pode entrar em conflito com a outra, senão uma delas está errada. Não tem jeito. Né? Então, você viu uma parte que eu não tinha prestado atenção, do jeito que ela é arrogante, né? De certa forma arrogante, mas ela não sabia que ele era Jesus. Ela não estava conectada espiritualmente com ele. Por isso que ele acessa ela, revelando o que, digamos, há de pior nela. Ele fala, busca seu marido. Ela fala, mas eu não tenho marido. Ele fala, realmente você não tem marido. Você já foi casada com 5, e esse com quem você está agora nem seu marido é. Então, quando ele começa a revelar a realidade dela, então ele vai, e ele sabe, eu costumo dizer que Deus sabe qual que é o nosso tendão de Aquiles, né? Jesus sabe por onde nos pegar, cada um tem o seu tendão de Aquiles. E quando ele quer falar com a gente, às vezes ele pega nosso tendão de Aquiles, né? Até hoje é assim. Às vezes aquilo que você mais ali está fragilizada, ele vai lá e te lembra daquilo. E não é por mal, e não é aquele negócio, Deus é só punidor, é um Deus que só castiga. Não, às vezes é a forma dele chamar a atenção. Como é que ele vai chamar a sua atenção? Com uma coisa que para você é importante, né? E geralmente, quando a gente põe uma coisa muito importante na nossa vida, a gente idolatra aquilo mais do que o próprio Deus da nossa vida. O que a gente idolatra, o que a gente mais... Onde está o nosso coração, né? Onde está o nosso pensamento, está o nosso coração, e está a nossa idolatria. Né? Tudo que fica acima do valor de Deus na nossa vida é idolatria. A gente idolatra, às vezes, um emprego, a gente idolatra uma casa, a gente idolatra um carro, a gente idolatra um casamento, a gente idolatra um relacionamento, idolatra uma pessoa, isso é pecado, é idolatria, né? Então, nossa, deu uma viajada agora, mas enfim, Deus sabe, né? Então, quando eu começo a falar, eu vou viajando, né? Então, achei legal a sua abordagem dela, e aí eu fico pensando em nós. Eu sempre, quando eu vejo uma pessoa fazendo alguma coisa que eu não acho muito agradável, eu me ponho assim, será que eu faria o mesmo? Isso é importante a gente pensar, né? Será que eu também não faria a mesma coisa? E olha a misericórdia dele, ele não fica bravo, ele não castiga, ele só resgata. Como é que ele vai resgatar? Falando do pecado dela. E aí a gente, semana que vem, vai continuar a conversa, né? O diálogo, onde ele quer chegar quando ele faz isso com ela, né? E quando ele fala mais uma vez aqui, ele fala de água, né? Lembra quando a gente começou desde os primeiros estudos, falando de água? Sempre água. Por que a água no batismo, você me perguntou? A água da purificação. Aí ele transforma a água da purificação em vinho, a nova aliança. E agora ele fala de novo em água com água viva, né? A água que brota como uma fonte de água viva. Porque a água para a gente é muito importante. Nós, enquanto, né, da área de saúde, sabemos, a gente vive sem comida, mas não vive sem água. A gente posterga o máximo da nossa vida ainda sem alimento, mas sem água a gente não sobrevive. Então, a água é uma coisa essencial no mundo físico, né? No mundo da saúde, no mundo físico. E aqui, de novo, ele faz a associação, a alusão da água com o mundo espiritual. E aqui ele faz a água relacionada à presença do Espírito Santo dentro de nós. Então, quando esse Espírito Santo está dentro de nós, quando a gente se conecta com esse Jesus e a gente bebe dessa água, dessa fonte de água viva, a gente não vai ter sede desse tipo de coisa, essa sede de amor, essa sede né, necessidade básica. É como se Jesus passasse a ser na sua vida necessidade básica. Assim como a água é no físico, no ambiente, no âmbito físico, Jesus tem que ser essencial na sua vida no âmbito espiritual. Como se sem ele a gente realmente não pudesse fazer nada. A gente não sobrevive muito tempo bem sem a presença dele na nossa vida, né? E eu achei interessante, quando eu estava lendo de novo, eu falei, gente, de novo a associação com a água. E eu também não tinha me tocado nisso em outras vezes que eu tinha lido esse texto. Então... Mas pensa o seguinte, a água, ela veio para mim agora, ela preenche. A água preenche, a água conecta, a água ocupa, né? E a água, ela leva e traz. Então, assim, a água é fantástica, né? Se for pensar. Você falou agora que a água preenche, eu lembrei de outra coisa. Eu lembro uma vez eu estava vindo uma ministração e a pessoa estava falando assim, gente, hoje eu fui incomodada com uma coisa
eu não lembro exatamente como a pessoa falou, mas mais ou menos assim, ela descreveu um copo, e dentro do copo, como se tivesse uma água. Bom, agora eu vou falar, eu não lembro como ela falou, eu vou agora falar do meu jeito. Imagina dentro de um copo Coca-Cola, que é escura. E aí você pega um jarro de água cristalina e vai jogando naquele mesmo copo a água. E aí aquela água escura vai ficando cada vez, porque aí a Coca vai saindo, que ela é escura, e a Coca-Cola porque ela é escura. Ela vai saindo, saindo, a outra água vai entrando, 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 a Coca vai saindo, saindo. Chega uma hora que a água está toda translúcida. A água enche. É assim que Jesus faz a nossa vida. Ele vai entrando, 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 ele vai limpando, 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 e chega uma hora, olha, estou até arrepiada, chega uma hora em que as pessoas têm que ver em você essa água translúcida. Você tem que transbordar Jesus. E isso é o maior desafio da vida de um cristão. É transbordar essa água translúcida, é transbordar essa luz que existe na gente, que é o próprio Cristo. Vê como é fácil a gente pensar no nosso corpo, que é cheio de água. Imagina essa analogia da água. Você tirando uma água suja para chegar um copo com uma água limpa. E quando a pessoa fala assim, várias partes da Bíblia fala, principalmente nas cartas, né, que Paulo fala, que Paulo escreve, que a gente chegue nos lugares e que as pessoas vejam em nós a luz de Cristo. Que a face de Cristo seja resplandecida através da nossa vida. Você imagina o que é isso? É uma pessoa olhar para você e falar assim, essa pessoa é diferente, não sei o que ela tem, mas quando ela entra, me dá uma paz. É você transbordar Jesus. Quantas vezes você já encontrou uma pessoa que você fala assim, nossa, quando eu encontro essa pessoa, eu saio mal. Mas tem pessoas que você encontra e você fala, eu não sei porquê, mas você entrou nesse lugar, parece que ficou até mais claro o lugar. Nossa, me deu uma paz quando chegou. Menina, volta aqui outras vezes para conversar. É a presença de Cristo dentro de nós, que exala, sabe? Que sai. Esse é eu peço a Jesus para que as pessoas vejam a presença dele através da minha vida dessa forma. E a coisa vai muito além do que religiosidade, do que dogmas, do que rituais. Vai muito além de você, quando for orar, tem que ajoelhar, tem que fazer assim, tem que fazer assado, tem que prender o cabelo, tem que usar uma roupa preta, tem que usar uma roupa branca, né? Numa hora dessa você vê que é claro que nós temos posturas adequadas para um determinado lugar. Você tem que ir no culto, você tem que ir na missa, você tem que ir na igreja, porque a igreja é o templo onde as pessoas se reúnem para falar daquela pessoa, né? Igual quando você vai num lugar e você, por exemplo, o hospital é um lugar adequado para falar de doença, ponto. Você vai no cabeleireiro, é um lugar bom para falar de cabelo. Aí você vai no templo para falar de Deus, ali é a casa dele estruturada, mas cada um dentro de si é a própria casa do Espírito Santo, de Jesus, não é? Então, vai muito além da roupa que você veste, do óculos que você usa, do esmalte, da cor do seu esmalte, né? Vai muito além de você, e aí, de cor de cabelo, se você prende, se você solta, se o cabelo é longo, se o cabelo é curto, se você usa maquiagem, se você não... É você transbordar essa presença, dessa luz, sabe, essa coisa que... E eu costumo dizer assim, quem tem Jesus, quando você está conectada com Ele, quando você está cheia dEle, não tem como você chegar no lugar e você passar despercebida. Legal essa coisa da água, né? Não tinha pensado. Por isso que eu gosto, assim, eu acho legal que Deus conduz as nossas reuniões, Patrícia, sabe? Eu vejo Deus conduzindo, porque às vezes eu penso que eu vou falar uma coisa e quando eu começo a conversar com você, Ele conduz a conversa de um outro jeito que eu não tinha pensado em nada disso que a gente conversou. E isso é que é fantástico falar da palavra de Deus, sabe? Igual eu falei para você, eu cheguei aqui, eu falei, bom, agora eu tô ótimo, eu saio dessa célula, eu saio outra pessoa. Às vezes, e geralmente os dias são pesados. O dia da célula, ou o que antecede, geralmente é muito pesado. E passa na minha cabeça, gente, como vou estar amanhã, eu tenho que falar para as pessoas, porque aí isso gera um vídeo, eu espero que esse vídeo chegue na... Aí eu falo, Deus, toma conta, né? E incrível. Aí, de novo, eu fui surpreendida nessa célula, não sabia que a gente ia falar assim, e foi muito legal para mim. Para mim também, foi ótimo. Então, a gente tem tempo com calma para acabar a nossa reunião.
E eu acho que a gente alcançou. Eu cheguei a me emocionar hoje. Sinceramente, hoje eu me emocionei na nossa conversa aqui. Deus sabe o que fala. Tem mais alguma coisa que você queira dizer, Paty? Não, é que na verdade foi cantado o preenchimento, que ele preenche, foi soprado aqui. E aí eu lembrei de uma outra coisa que a gente fala muito na antiemotoxicologia, eu vou viajar, que é a limpeza da matriz extracelular, que é a limpeza das sujeiras, dos resíduos, dos ranços, e que não deixam nós termos saúde física, saúde mental. Então, assim, o quanto que não é isso que está faltando, né? Deus tem um jeito de falar com cada um, né? Olha que maravilhoso. Foi o jeito que ele usou para falar. E foi super bem compreendido. Ali, Jesus teve que falar da vida sentimental daquela mulher. Aqui ele usou uma outra forma para falar. Ele é magnífico, né? Ele é soberano, ele é tudo, ele é o Criador, ele é o Alfa, o Ômega. E é isso aí mesmo que você falou. E quando eu falo da vida cristã, quando a gente aceita Jesus, você aceita Jesus e ali ele te aceita do jeito que você está. Você não depende de estar limpa para ele entrar na sua vida. Ele não depende foi o que a gente conversou das últimas reuniões. Não depende da sua atitude para você ser salvo. Ele te salva do jeito que você está agora. Você só tem que aceitar. A partir do momento que você aceita, aí ele começa a te limpar. Igual essa água do copo, igual esse negócio da célula que você falou. E aí ele vai tirando as impurezas, e às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas se eu for para a igreja agora, quanta coisa eu vou ter que parar de fazer, e vai ser muito doído, vai ser muito chato, não quero. E quando ele começa a limpar, é lógico que tem momentos que você tem que tomar a decisão do que você quer, mas ele vai limpando devagar, você vai buscando a limpeza, você vai gostando de ficar mais limpa, e você quer mais, e mais, e mais. Então, ele tem tanto amor, que até na hora que ele te corrige, você se sente amada. E isso é surreal. Nós que somos 100% racionais, eu confesso, eu sou racional, eu sou científica, eu tenho que ler, Então, assim, quando eu vejo Jesus fazendo isso comigo, eu falo, gente, eu tinha tudo para não ser crente. Tudo. Porque, assim, eu sou extremamente racional, preto no branco, me mostra no papel, né? Assim, você segue uma vida acadêmica, não, tudo que você disser, você tem que mostrar quantos autores você tem que corroboram com a sua opinião, né? Assim, aí você vai crer nesse Cristo, e aí você começa a sentir, e você fala, gente, como que eu vou explicar isso? Não tem como. Aí eu falo, Jesus, usa a minha vida. Porque do jeito que alguém foi usado para mim, me usa. Porque o Senhor é que vai fazer a obra. Porque essa coisa de você acreditar, de você aceitar, é a própria obra, já começa a obra do Espírito Santo aí. E depois que você aceita, ele começa a te limpar. Isso não tá legal, muda aqui, muda ali. Aí toma a decisão de mudar por mim, aí você vai querendo mais daquilo, aí você fala, não, deixa eu abrir mão agora disso, porque eu quero mais, quero mais. É essa sede de você se limpar cada vez mais. É lindo demais, né, não? Louvado seja Deus por isso, viu? Amém. Eu vou orar para a gente terminar, então, tá bom? Obrigada, amiga. Adorei. Amo você, amiga. Também te amo. Tudo de bom, viu? Tchau. Até a próxima. Boa noite aí, viu? Até a próxima. Até semana que vem. Até. Boa noite. Tchau. Beijo. Tchau, tchau. Beijo, tchau.